Muito bom dia a todos e a todas. Vamos lá, tá? Vamos para mais uma aula. E hoje a gente vai ver tipos de polígonos e suas características. Olha só o que é que acontece. Aula passada, a gente viu alguns polígonos, tá? A gente viu como definir o que é um polígono. Beleza, vamos continuar com as figuras hoje. Só que, a depender do polígono, esse polígono ganha um nome, ele ganha propriedades, ele ganha características, tá? E a gente pode explorar isso, a gente pode estudar isso. Então, vamos estudar. Olha só, primeiro de tudo, nome, tá? Porque os polígonos têm nomes muito diferentes e, em geral, olha só, nomeando pela quantidade de lados, já dei um spoiler. Mas, para reconhecer e nomear um polígono, levamos em consideração a quantidade de lados ou a quantidade de ângulos que ele possui, que são inclusive iguais. Triângulo, quadrado, pentágono, hexágono, tem vários nomes, tá? A gente vai ver eles agora. E vocês vão ver que a quantidade de lados e de ângulos é igual, se vocês quiserem contar, né? Então vamos fazer o seguinte, ó. Já vou começar a rabiscar aqui. Vou circular aqui em vermelho, tá? O que vocês precisam prestar um pouquinho de atenção. Olha só, vamos pro nome, tá? Primeira parte do nome é um prefixo que informa quantidade. Por exemplo, tri, de 3, quadri, ou quá, na verdade, que é de 4, tudo bem? Então, alguma coisa que tem 4 unidades. Pente, ou penta, quem gosta de futebol, tipo pentacampeão. Penta geralmente é relacionado a 5, tá? E olha só o que é que acontece. Triângulo, 3 lados, quadrilátero, 4 lados, pentágono, 5 lados. É bacana que vocês copiem esses nomes aqui com um pouquinho de atenção, porque a gente vai precisar deles, tudo bem? Hexágono, hexa. Estamos esperando o hexa ainda no futebol, tá, pessoal? Mas hexa representa 6, então o hexágono tem 6 lados. Percebam que o triângulo, triângulo, porque o triângulo geralmente se pensa mais nos ângulos dele. Quadrilátero, daqui pra frente tem um gono no final. Pentágono, hexágono, heptágono, octógono, tá? É mais ou menos a mesma coisa. Hep de 7, octógono, octo de 8 e por aí vai, tá? Eu vou limpar aqui. Vocês têm esses nomes aqui, que é importante que vocês copiem, tá? No caderno, vocês têm esse aqui à mão, tudo bem? Porque é o seguinte, a gente vai precisar deles agora, porque eu vou estar me referindo aos polígonos por esses nomes, tá? Eu não vou estar mais, polígono vermelho, polígono azul. Eu vou estar falando com esses nomes aqui, tudo bem? Então, por exemplo, ó, um que é bem comum, pentadecágono, que é um polígono que tem 15 lados. Primeiro que desenhar um polígono com 15 lados é meio chato. Segundo que você não vê quase nunca. Decágono, que tem 10, você vê às vezes. Eneágono, que tem 9, é difícil. Dodecágono, posso até que você veja. Agora 15 e 11 é muito difícil. E coságono, não se preocupem, porque 20 lados é muita coisa e fica ruim de fazer atividade com ele. Então não tenham medo do polígono de 20 lados, ele não vai assustar vocês. Vamos lá. Passar isso aqui, copiado, entendido, que a gente nomeia os polígonos pela quantidade de lados. Vocês pegaram esses nomes, se você já tem eles na língua. Vamos para a próxima. A gente vai ver os tipos de polígono. Vamos ver as características de alguns polígonos, como por exemplo, polígonos convexos. Tudo bem? Olha só. Um polígono convexo, ele é convexo quando ele possui todos os ângulos internos menores do que 80 graus. Aqui eu vou pegar uma bolinha para circular, porque fica mais fácil de mostrar. Por exemplo, ó, em todos esses ângulos aqui, ó, se eu circular esse daqui, eu vou dar um zoom para vocês darem uma olhada, tá? 120 graus, tá? Esse aqui é um hexágono, tá? Ele tem 6 lados. Lembrando, eu vou estar me referindo agora com os nomes dos polígonos, tá? Todos os ângulos internos do hexágono são iguais e medem 120 graus. Professor, mais os de fora. Os de fora não interessam. Para ser convexo ou não, a gente olha para os ângulos internos. Nesse daqui, ó, que é um quadrilátero, tá? Irregular, bem feio. Olha para esse ângulo aqui, que é o maior ângulo que ele tem. Esse ângulo daqui, ó, ele ainda é menor do que 180 graus. No caso do quadrado, os 4 ângulos medem 90 graus, ou seja, os 4 ângulos são menores do que 180. E nesse último polígono aqui, que também é um quadrilátero irregular, né? Feinho. O maior ângulo é esse e também é menor do que 180 graus. Daí, pessoal, o que é que eu ressalto para vocês? É simples, né? Quando você olhar um polígono, você vai ver se ele tem um ângulo
maior do que 180 graus. Se ele tiver, ele é irregular. Ele é regular não, ele é não convexo, tá? Polígonos convexos têm todos os ângulos internos menor do que 180. Se tiver pelo menos um que seja maior, então polígono não convexo. Professor, mais de um ângulo de 180 graus? Ângulo de meia volta, gente. Então é o seguinte, ó. Se eu desenhar um polígono aqui, ó. Aqui. Aqui. Ficou muito estranho. Mas perceba o seguinte, ó. Eu vou marcar em azul. Perceba que esse ângulo aqui, tá dentro do polígono. E eu vou marcar em lilás. Olha só. Essa linha tracejada. Esse ângulo aqui, ó, é um ângulo de 180 graus, um ângulo de meia volta. Perceba que o ângulo azul que tem dentro do polígono é maior do que ele, tá? Então, se o polígono tem um ângulo que é maior do que 180 graus, aliás, tem um jeito melhor de mostrar isso daqui, ó. Se eu pego esse segmento aqui e prolongo, ó, esse ângulo é um ângulo de meia volta. Agora ficou bem mais bonitinho. E o ângulo azul é maior do que ele, tá? Então, o polígono tem um ângulo maior do que 180 graus dentro dele, ele é não convexo. A gente vai ver isso já já. Por hora, vamos ficar nos polígonos convexos, tá? Repetindo para todo mundo pegar. Polígono convexo é aquele polígono que todos os ângulos internos são menores do que 180 graus, tá? Para nomear polígono, a gente conta os lados. A gente conta os ângulos também, já que todo polígono tem a mesma quantidade de lados e de ângulos. Mas, para ver se é convexo, a gente olha para os ângulos, tá? Outra forma de ver. O polígono é convexo quando você pegar dois pontos dentro dele e você traça o segmento. O segmento está todo dentro do polígono. Por exemplo, nesse aqui, ó. Você pode pegar um ponto bem aqui no cantinho e outro bem aqui no cantinho. Quando eu traço o segmento está todo dentro do polígono. Ele é fechado, tá? Ele chama convexo quando ele é fechadinho assim. Essa questão dos ângulos é uma notação bem mais completa, mas eu gosto de lembrar assim também. Beleza? Vamos ver o que são polígonos não convexos agora. Que o negócio começa a ficar interessante. Circular de vermelho as coisas. Olha só, vamos começar da esquerda para a direita, ó. Olha esse ângulo daqui, ó. Deixa eu só... Não, ficou grande demais esse círculo. E esse ficou estranho. Agora sim. Olha para esse ângulo aqui desse primeiro polígono, tá? Aqui é um quadrilátero também. Olha só. Um lado, dois lados, 3 e 4. Quadrilátero. Apesar de estar em forma de seta de flecha, ainda é um quadrilátero. Beleza? Então olha só. Esse ângulo aqui é o mede 240,28 graus. Professor, isso aí vai cair nas atividades? Não, é porque esse aqui foi o programa que eu uso que fez, tá? Então ele mediu bem certinho os ângulos, mas esse negócio de vírgula, alguma coisa, não vai cair na prova nem nas atividades, não se preocupem. Eu coloco uns ângulos bem bonitinhos para trabalhar. Maior do que 180 graus, desculpa. Então, esse daqui já é um polígono não convexo, ok? Porque para ser convexo, todos tinham que ser menores do que 180 graus. Aqui também, ó. 273 graus, é um ângulo maior. Aqui, ó. Vamos fazer o que a gente fez lá no outro. Se eu pego esse lado aqui, ó, e prolongo, a gente tem um ângulo de 180 graus aqui. Mas perceba que ainda tem uma bordinha aqui lá atrás que ainda passa. Então, 242 graus, maior do que 180 graus. Esse aqui tem dois, ó. Esse polígono aqui, deixa eu só circular, apagar aquilo lá, foi. Ó, este polígono, ele tem dois ângulos internos maiores do que 180 graus. É obrigatório? Não. Teve um só para frente, já é um polígono não convexo. Tudo bem? Pelo menos um. Esse daqui, ó, também, ó, ele também tem dois, tá? Deixa eu só circular esse aqui, que é 270 graus, e esse aqui também é 270 graus. São iguais. Precisa ser igual? Também não. Teve pelo menos um ângulo que seja maior do que 180 graus dentro do polígono, ângulos internos. Então, o polígono já é não convexo. Beleza. Definição bonitinha, formal. Vamos ver uma definição mais... que eu acho mais fácil de lembrar. O polígono é não convexo quando acontecer o seguinte, ó. Tu pega dois pontos dentro do polígono, tu traça o segmento, viu que caiu fora? Lembrando, o segmento é uma linha reta, tá? Que liga os dois pontos. Para esse daqui também, eu consigo um ponto aqui e outro ponto aqui. Quando eu ligar, ó, os dois pontinhos por uma linha reta, a minha tá torta, mas enfim, né? Percebam que essa linha passa por fora do polígono. Nesse aqui, ó, você pode pegar um ponto aqui e outro ponto aqui, traça o segmento
parte do segmento cai fora do polígono, tá? Aqui eu não preciso nem dizer nada, né? É só pegar o segmento aqui assim, ó, ligando um ponto aqui e outro ponto aqui. É um segmento que passa fora do polígono, então ele é não convexo nessa situação. Duas formas de lembrar, tá? Que é bom, importante, muito importante anotar isso. Se ele tiver pelo menos um ângulo que seja maior do que 180 graus, beleza, ele é não convexo, tudo bem? Se você não tiver as medidas dos ângulos, como por exemplo, se eu desenhar para vocês um polígono bem assim, ó, aqui, ele é quase uma réplica de desse aqui, ó. Mas olha só, eu não marquei os ângulos. Aí como é que você vai saber se ele é convexo ou não convexo? Olha só, se você olhar para cá, eu consigo desenhar um ponto aqui e outro ponto aqui. Mas quando eu vou ligar, ó, tem um pedaço do segmento. Deixa eu marcar de outra cor, marcar de lilás. Aqui, ó. Essa parte do segmento que pega aqui, ela cai fora do meu polígono, tudo bem? Então esse polígono é não convexo. Se você quiser, você também pode, né, marcar o ângulo aqui, ó, e você consegue ver que esse ângulo é maior do que 180 graus, tudo bem? Mas no mais é isso. Polígonos não convexos tem pelo menos um ângulo maior do que 180 graus. Fechar aqui, vamos para o próximo. Polígonos regulares. Aqui tem uma complicaçãozinha, eu já vou dizer qual é. São polígonos que têm os lados com a mesma medida, equiláteros. Equiláteros é o nome que você dá para polígonos que têm a mesma medida em todos os lados, tudo bem? E os ângulos congruentes entre si. Equiângulo, ou seja, tem lados e ângulos iguais. Os lados e ângulos são todos iguais entre si. Tá, então vamos lá. Aqui é meio difícil de ver porque eu não coloquei as medidas, tá? Até porque não sei se precisava, mas olha só. Se você olhar para esse quadrado aqui, por exemplo, ó, você mede isso daqui, dá 2, tá? Ele tem altura 2, e se você mede aqui, ele também tem largura 2, de 8 para 10. Isso vai funcionar para todos os lados, tá? Todos os lados desse quadrado medem 2, tudo bem? Hexágono, tá? Quando a gente pega aqui, ó, e mede esse lado, vocês vão ver que é exatamente igual à medida desse outro lado aqui, tá? Isso vale para todos os 6 lados, tá? Esses lados aqui, 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 aqui e aqui, tá? Todos esses lados têm a mesma medida. Pentágono, que é um polígono de 5 lados. Esses lados aqui, ó, que eu estou marcando, todos eles têm o mesmo tamanho. Qual é o tamanho precisamente? Não sei, porque eu não pedi para o programa colocar. Mas tem o mesmo tamanho. E aqui, ó, é um triângulo, tá? É um triângulo equilátero, que vocês vão ver um pouco mais na frente. E, ó, ele tem os 3 lados com a mesma medida. Tudo bem? Então, ele é um polígono regular. Se a gente fosse medir os ângulos, vamos ver os ângulos. Ó, aqui é um ângulo reto. Tem que fazer assim. Aí, foi. Aqui também é um ângulo reto. Aqui, nesse canto, é um ângulo reto. E aqui também. Esse daqui do hexágono, eu não vou colocar as medidas certinhas, mas todos os ângulos internos dele medem 120, tá? São iguais, tudo bem? Mesma coisa para o pentágono e para o triângulo. Se eu marcar aqui 1, 2 e 3 ângulos, vocês vão ver que esses 3 ângulos também são iguais, tá? Então, a gente não seguia pela questão dos ângulos, porque é um pouquinho mais difícil de medir. A gente acaba seguindo mais pelos lados, tá? Então, polígonos vão ser regulares quando tiverem a mesma medida de lado. Ou seja, o lado tiver exatamente a mesma medida. Todos os lados. Se um medir 2 centímetros, todos os outros têm que medir 2 centímetros também, para ele ser regular, ok? Próximo conteúdo. Vamos rapidinho para terminar a aula hoje. Aqui. Aqui é bacana. Aqui é bacana. Vamos lá. Já vou pegar a canetinha para fazer anotações aqui. Polígonos não regulares. Tá. Se a gente for olhar para polígonos convexos e não convexos, um é o oposto do outro. Polígono convexo, todos os ângulos internos, aliás, são menores do que 180 graus. E polígonos não convexos, todos os ângulos internos não necessariamente são menores. Tem pelo menos um ângulo interno no polígono não convexo que é maior do que 180 graus, desculpa. Polígonos não regulares é o oposto do que a gente viu antes. Se no polígono regular todos os lados e ângulos tinham que ser iguais, aqui é o completo oposto. Não é que todos são diferentes. Tem que ter pelo menos um par diferente. Tem que ter pelo menos um diferente dos outros. Então, por exemplo, quando tu pega um retângulo aqui, ó, um retângulo de fato, né, que ele tem um lado menor do que o outro, ó, que ele é meio deitadinho.
esse lado aqui, ó, ele é menor do que esse outro, é diferente, tá? Então ele é um polígono não regular. Tudo bem? Lembrando que precisa ser os ângulos diferentes também? Não, não precisa, porque o retângulo é um polígono não regular e ele tem todos os ângulos iguais, tá? Precisa ser os ângulos ou os lados. Tudo bem? Se ele tiver um par de ângulos diferentes, pode ser só os ângulos, tá? Por mais que ele tenha todos os lados iguais, se ele tiver pelo menos um ângulo diferente dos outros, ele já é um polígono não regular, tá? Então vamos lá, vamos ver a questão desse outro aqui. Agora eu vou usar o círculozinho, vou colocar em lilás. Olha para esse ângulo e olha para esse ângulo aqui, ó. Ele tem dois ângulos que são diferentes um do outro. Então esse polígono aqui já é irregular por isso, tá? Ele não é regular. Polígono não regular e polígono irregular é basicamente a mesma coisa. Agora observe que também, ó, a gente pega esse lado e a gente pega esse outro lado aqui, ó. Deixa eu só refazer esse outro que ficou bem feio. Esse outro lado aqui, ó. Eles têm medidas diferentes, tá? Um é maior, outro é menor. Então esse aqui é um polígono não regular puro mesmo. Esse aqui, independente do que vou considerar para medir, ele é não regular, tudo bem? Mas geralmente a gente seguia mais pela questão dos lados, que é mais fácil de ver do que os ângulos. Esse outro aqui, ó. Se você pega esse lado aqui, deixa eu pegar a canetinha aqui. Esse lado aqui, ó. Ele é menor do que esse. Se eles são diferentes, não regular. Vamos pegar o círculo. Olha para esse ângulo e olha para esse ângulo aqui. Ângulos diferentes, polígono não regular. Aqui temos um ângulo um pouquinho maior, um ângulo um pouquinho menor, não regular. Lados diferentes também, tá? Agora sim. Vamos para atenção, para uma observação bastante importante. Basta que o polígono tenha um par de lados ou de ângulos diferentes. Tudo bem? Para que ele seja irregular ou um polígono não regular. Ok? Você pode usar qualquer um dos dois nomes. Pode chamar tanto de polígono irregular quanto de polígono não regular. Fica a seu critério. Pode ser só os ângulos ou os lados. Como por exemplo aqui, ó, a gente tinha só lados diferentes. Já é um polígono irregular. Tudo bem? Aqui a gente tinha lados e ângulos diferentes. Polígono irregular, tá? Agora se tiver só os ângulos, continua sendo polígono irregular. Você tem que ter um dos dois. Ou você tem que ter um par de lados que é diferente. Que nem por exemplo, você pode ter esse lado que é diferente desse, né? Tem medidas diferentes. Um par de lados. Ou ângulos. No caso dos ângulos, você pode ter aqui, ó, esse ângulo diferente desse. Já é regular por conta disso, ok? Então, no mais é isso, tá? Eu dei uma corridinha para não ficar uma aula tão longa. Muito obrigado pela atenção, bons estudos, boa semana, excelente segunda-feira. Lembre de mandar atividade e tirar dúvidas, tá? Então, é isto. Tentei fazer a aula curtinha. Até a próxima, tá? Quem quiser depois manda mensagem que eu posso mandar esse arquivo dos slides para vocês darem uma lida, para vocês guardarem e copiar no caderno, tá? Então é isso. Tchau.